dele, para que a voz de Jesus seja ouvida aqui. Pai, nós te louvamos o nome porque o Senhor é bom. Te agradecemos por todas as coisas que temos recebido da tua bendita mão, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Mas assim como cantamos, a nossa alma, nosso coração deseja ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Por isso nós colocamos a vida do Paulo diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor o abençoe, pedindo a Deus, que a tua mão seja sobre ele, que a tua voz possa ser ouvida por nós e também por ele aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja exaltado a partir do serviço da ministração da palavra. Seja louvado, bendito neste dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. As crianças, nós vamos ter período lá? Não? Amém. Bom dia para vocês. É um prazer para nós estarmos aqui, para termos esse tempo de comunhão no domingo de Páscoa, né? No domingo de ressurreição, o famoso domingo de ressurreição. E também juntos cearmos daqui a pouco, termos esse tempo para adorar juntos e meditar sobre a palavra de Deus. Queria convidar você para ler o texto da Escritura comigo. Obrigado, Vivi. Espero que você não fique incomodado porque eu não estou com a Bíblia, né? Mas eu estou com a Bíblia, né? A verdade é essa. E muitas vezes a gente fica impressionado como as pessoas conseguem idolatrar o livro físico. E não sei se a Lu viu ontem, mas no grupo da família, e essa idolatria ao livro físico, ela chega a raias da loucura. E ontem, no grupo da nossa família, compartilharam uma imagem de uma igreja e colocaram um monte de Bíblia aberta para as pessoas caminharem sobre a Bíblia, no vão central da igreja, assim. E aí é exatamente a pessoa distorcer todo o sentido da coisa, não é verdade? Quando a Bíblia fala para nós, quando a palavra fala para nós que nós temos o Salmo 119, repete isso várias vezes, caminhar de acordo com o texto da palavra, não é você caminhar literalmente sobre o livro físico, mas é você caminhar sobre os conceitos que estão ali, sobre os ensinamentos que estão ali. Da mesma forma, se nós tivéssemos que voltar para o tempo original da Bíblia, nós teríamos que trazer uns rolos de pergaminho para o culto. Mas hoje a gente não traz, porque a gente tem um livro impresso e agora nós temos os meios eletrônicos, então eu espero que isso não incomode você, porque o texto da Bíblia está aqui, em algumas versões inclusive. Queria que você abrisse comigo o texto de Mateus capítulo 11, 25 a 30. Há alguns dias atrás, quando o Marco me convidou, ele falou que ele estava pregando uma série de sermões com um tipo de imprecativos ou imperativos da Escritura para nós. E anteontem ele mandou uma mensagem falando que tinha lembrado que era Páscoa e de repente esse não seria o texto talvez mais fácil da gente pregar na Páscoa. E eu mandei uma mensagem para ele ontem falando assim, não, a gente consegue adaptar, até porque eu estava pensando nisso mesmo. Então você vai ver que esse texto se encaixa perfeitamente hoje também. Queria convidar, se você puder, ficar de pé para ler comigo o texto. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Diz bem assim o texto da Escritura. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler os 3 últimos versículos juntos? Nós todos a alta voz, versículo 28, 29 e 30. Vamos ler juntos? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode sentar, Amém. querido. Obrigado. Hoje é domingo de ressurreição. Tradicionalmente a Páscoa é celebrada há centenas de anos, desde que o povo de Israel foi liberto do Egito. Você vai lembrar dessa história comigo. E naquele momento o Senhor Deus propôs ao povo de Israel que passasse a celebrar todos os anos a Páscoa, que seria uma festividade para lembrar-nos, primeiro, do cativeiro do Egito e da salvação proporcionada por Deus para eles. Do livramento que o Senhor Deus deu para eles. Eles então celebravam a Páscoa, imolavam um cordeiro, as pessoas mais humildes imolavam pombas para sacrificar o Senhor, para celebrar a Páscoa. E o Senhor Jesus, de forma muito apropriada, como o cordeiro definitivo, foi imolado na Páscoa. Se você recordar historicamente o momento da morte de Cristo, o sofrimento de Cristo mais agoniado começa à noite de quinta-feira. Só lembrando rapidinho, o Senhor Jesus na noite de quinta-feira está reunido com os discípulos no cenáculo, ou seja, num terraço, junto com os discípulos para celebrar a Páscoa. Eles celebram aquela ceia, como essa aqui, que eles estavam celebrando. Era exatamente para celebrar a Páscoa, a primeira refeição das que eles comiam na Páscoa. E ali eles comeram pão e tomaram vinho. Logo depois o Senhor Jesus, na noite de quinta-feira, vai para o jardim do Getsemane. Ali ele se separa dos discípulos para orar, leva consigo sempre o trio calafrio, que eu chamo, que são os que sempre estavam mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Puxa eles um pouquinho mais afastados, pede para que eles possam orar com eles. Eles dormem. O Senhor Jesus naquela noite sofre muito, se angustia muito, não pelo receio do sofrimento físico que viria, mas pelo aquilo que ia acontecer com ele, uma experiência que ele jamais havia vivenciado, de separação do Pai. E eu não pretendo hoje entrar em meandros da questão da crucificação, da encarnação em si, tudo aquilo significava, mas o Senhor Jesus sofre tanto a ponto de suar gotas de sangue. Logo depois ele é preso, ele passa a noite sendo interrogado, apanha, sofre durante a noite. Por fim, ele é levado para ser crucificado logo na manhã de sexta-feira, e ali, à tarde, ele vai terminar, morrer, fica morto, até o domingo de manhã. E domingo de manhã, quando as mulheres vão visitar o túmulo, o Senhor Jesus não está ali. Depois, as pessoas não pensam que o Senhor Jesus considerava as mulheres. As primeiras a saberem que o Senhor Jesus havia ressuscitado foi exatamente o Senhor, foram as mulheres. E aí elas voltam, avisam os discípulos que estão reunidos, e aí saem 2 discípulos correndo, Pedro e João. Se você quiser depois, você em casa, leia direitinho o Evangelho de Lucas, você vai ver esse relato detalhadamente. Quando as mulheres chegam e anunciam que o túmulo está vazio, que a pedra foi afastada, na manhã de domingo, Pedro e João saem correndo. João chega na frente. Isso está escrito no Evangelho, é bem legal isso, você vê isso, está descrito minuciosamente no Evangelho. Pedro e João obviamente não fala que é ele mesmo, mas fala o discípulo a quem o Senhor amava. Eles 2 saem correndo, Pedro e João. João, quando chega, vê o túmulo aberto, João fica perplexo, e Pedro, como era o mais impetuoso, entra, e ali vê que o túmulo está vazio. João entra logo depois, eles percebem que o túmulo está vazio. Hoje, nós celebramos então o domingo da ressurreição. Eu imagino como deveriam estar os discípulos nessa hora, mais ou menos, do dia, naquele dia do domingo, né? Eles estavam, talvez, alvoroçados, estavam assustados. Naquele dia vão acontecer uma série de outras coisas. O Senhor vai aparecer primeiro para os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão indo para Emaús e voltam correndo para avisar os discípulos que eles viram Jesus. Jesus manda um recado para eles através das mulheres, que era para eles estarem reunidos de novo dentro de uma semana, que ele ia falar com eles. No domingo seguinte o Senhor aparece para todos os discípulos. Isso foi uma coisa fantástica. Mas nessa manhã de domingo, que seria o domingo de Páscoa, os discípulos deviam estar extremamente alvoroçados. O Senhor não havia aparecido para eles ainda, mas eles não sabiam mais onde estava o Senhor. E aí, eu li esse texto para você hoje e falei que ele tem tudo a ver com o domingo de ressurreição. Por quê?
Porque se existe uma das mensagens mais contundentes que o Senhor Jesus deixou para nós, foi essa mensagem do texto de Mateus capítulo 11, 28 a 30. Se você voltar para o texto, você vai ver que no começo do texto, versículo 25 fala assim: por aquele tempo. Que tempo era aquele? De novo, se você voltar para o Evangelho, você vai perceber que algumas coisas haviam acabado de acontecer. Se você comparar o capítulo 11 de Mateus com o capítulo 10 de Lucas, você vai ver que algumas coisas haviam acabado de acontecer. Primeiro, o Senhor Jesus havia enviado os 70, eles tinham voltado, e se você perceber no texto de Lucas, você vai ver que eles chegam e não falam que ninguém havia sido salvo. Eles ficaram surpresos apenas porque os demônios se submetiam a eles. Se você perceber também no texto do Evangelho, você vai ver que alguns homens da parte de João Batista haviam vindo falar com o Senhor Jesus. João nessa altura já estava preso, esperando morrer. Eles chegam para Jesus com a mensagem de João perguntando: olha, o senhor é aquele que devia vir mesmo ou vai vir outro? Talvez porque João, chegando perto da morte, vendo a inefetividade do seu ministério, havia pregado durante anos no deserto, e muito pouca gente havia ouvido a pregação de João. Por fim, o Senhor Jesus, no texto imediatamente antecedente a esse texto, fala a respeito de 3 cidades que haviam experimentado das maiores manifestações sobrenaturais já vistas até então. Jesus fala para Corazim, para Betsaida, para Cafarnaum, e fala para eles, se eles tivessem, que Sodoma tivessem visto aqueles milagres que eles tinham visto, eles teriam atendido a voz de Deus. E Corazim, Betsaida e Cafarnaum não atenderam. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus fala que houve uma resistência gigantesca a ele em Cafarnaum. E aí o Senhor Jesus abre, começando, o texto bíblico abre falando que naquele tempo, esse contexto histórico, onde existe uma absoluta rejeição à anunciação do Senhor, o Senhor Jesus vai falar com eles 2 coisas emblemáticas. Primeiro, o Senhor fala para eles que essas coisas estavam acontecendo daquela forma porque a verdade havia sido escondida. O texto é claro. Dos sábios daquele tempo. E olha que aquele tempo era um tempo de gente que dizia que conhecia bastante do texto da Escritura que eles tinham. Tinha 2 grandes escolas de rabinos naquela época que eram famosíssimas entre os judeus, chamadas as escolas de Hillel e de Shammai, 2 rabinos famosos por escreverem e falarem a respeito do texto antigo. Os fariseus, os saduceus, eles se consideravam doutores da lei. Ao mesmo tempo, os judeus, nessa época do ano, havia uma tradição daquela época. Os judeus, nessa época do ano, da Páscoa, eles paravam em alguns momentos e faziam a seguinte reflexão. Eles diziam o seguinte: nós todos somos sábios, nós todos somos prudentes, nós todos entendemos a lei. Mas o Senhor Jesus fala que o próprio Deus havia escondido a verdade do Evangelho desses homens sábios, dessas pessoas autoproclamadas sábias e entendidas, das pessoas poderosas, famosas. Essas verdades haviam sido escondidas. De maneira oposta, o Senhor diz que a verdade havia sido apresentada para quem? Os pequeninos. O Senhor Jesus foi inclusive recriminado porque andava com ladrões ou com publicanos e prostitutas. E o interessante é que logo depois disso o Senhor fala que a revelação de Deus para o homem, ela só é dada pelo próprio Deus. E qual é a correlação que eu quero fazer para você? É que logo a seguir o Senhor Jesus faz um chamado, uma convocação. É sobre essa convocação que eu vou falar a maior parte do tempo hoje. E essa convocação que o Senhor Jesus continua fazendo para nós até hoje. E é interessante observar que essa convocação, ela não é atendida pelos sábios e poderosos do nosso tempo. Essa convocação, ela em geral, é atendida por gente simples, a quem o Senhor quer mostrar a loucura do Evangelho. E mais importante do que
em todo momento do ano, talvez seja importante a gente hoje, na Páscoa, lembrar o que é o Evangelho. E lembrar qual é o chamado do Senhor Jesus no dia de Páscoa, no dia de ressurreição, no domingo de ressurreição para nós. Vamos refletir um pouco sobre o chamado do Senhor Jesus. Vinde a mim. Na verdade, nós, enquanto cristãos, temos 3 tempos para esse chamado. O primeiro momento, talvez, é quando o Senhor Jesus te chama para a salvação, porque é Ele quem chama. E não há mérito nenhum na resposta que venha de nós, a não ser dele mesmo. A nós só cabe ter fé. Mas o chamado é dele. É Ele quem chama. Venha foi o maior convite que já foi feito por um homem, o Senhor Jesus, para outros homens. Mas o Senhor Jesus era Deus encarnado. Quando Jesus fala, venha ou vinde a mim, Ele está chamando para que as pessoas venham a Deus. E conheçam a Deus de verdade. O chamado inicial de Jesus para nós não é para a gente entrar para uma igreja, uma denominação, uma religião. O chamado inicial de Jesus para nós não é para a gente seguir uma série de regras, faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma aquilo, beba isso, não beba aquilo. O chamado inicial do Senhor Jesus para nós é para nós irmos a Ele. O Deus Salvador, que se colocou na condição de servo sofredor, que assumiu a nossa humanidade para que nós pudéssemos conhecê-lo. E na cruz Ele pagou o preço da nossa salvação. E porque Ele ressuscitou, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala claramente para nós isso na segunda carta aos Coríntios, ele fala claramente isso para nós, mostra para nós que porque Jesus Cristo ressuscitou, nós podemos ter certeza que Ele é o garantidor do seu chamado para nós. Porque nós não estamos, o chamado não vem de uma pessoa morta. A convocação não vem de um Deus morto. A convocação não vem de um Deus inanimado. A convocação não vem de uma escultura. A convocação não vem de um ídolo morto. Achei bem legal que a cruz aqui em cima fosse uma cruz vazia. Porque a mensagem do Evangelho para nós hoje é exatamente essa, da cruz vazia. Quando eu era pequeno na igreja, a gente não podia usar crucifixo. Eu amo usar crucifixo. Para mim não tem símbolo maior do que foi feito por nós do que a cruz. Só que com detalhe, a cruz vazia. Nosso Salvador não está mais lá. Nosso Salvador ressuscitou no 3º dia, Ele está vivo. Por isso é que o chamado dele continua ecoando para nós, porque Ele continua chamando homens a si hoje. Deixa eu contar uma história para você. Há alguns anos atrás, em Nova York, havia um homem que vendia revistas e livros nas ruas, e um dia esse homem sumiu. E depois de 2 dias foram procurá-lo na casa dele. Quando chegaram na casa dele, perceberam que ele tinha livros e livros empilhados nas paredes até o teto da casa. Em determinado momento, aqueles livros desabaram, despencaram por cima daquele homem. Ele sobreviveu, mas ficou 2 dias preso embaixo dos livros. E os bombeiros, o pessoal do resgate, teve que tirar 50 sacos de lixo, de livro, de revista, de dentro do apartamento daquele homem, para poder chegar até ele para resgatá-lo. Obviamente, nós hoje não precisamos de ficar lendo centenas de jornais, ou pilhas e pilhas de jornais, e ficar soterrados pelas informações que nós temos nos jornais, porque nós somos capazes de ficar soterrados pelos nossos próprios problemas. Nós temos demandas de toda sorte, nós temos demandas materiais, nós temos demandas emocionais, nós temos demandas espirituais, e essas demandas são capazes de sufocar a nossa vida. Por si só, as nossas demandas, elas são capazes de deixar-nos tão sobrecarregados, tão angustiados, tão sofridos, que a gente fica como aquele homem preso embaixo daquilo tudo e você não consegue nem se mexer. E se você está numa situação como essa, o primeiro chamado de Jesus hoje é importantíssimo para você. Você precisa ir ao Senhor Jesus, para que Ele possa te tirar debaixo dessa carga toda que você está carregando. Segundo chamado, segundo tempo do chamado do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos chama hoje para que nós venhamos a Ele para sermos santos. Embora muitos de nós aqui já tenhamos vindo ao Senhor Jesus para ser salvos há algum tempo atrás na nossa história, talvez você já tenha conhecido Cristo há alguns anos, já tenha Cristo como Salvador da sua vida, mas o Senhor Jesus nos chama todos os dias para que nós venhamos a Ele, porque só através do nosso contato com Cristo que nós seremos mais parecidos
com Ele. O chamado essencial para o cristão é para que ele seja cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Todos os dias nós somos chamados pelo Senhor Jesus para estar com Ele. Amém. E só através do contato diário com o Senhor Jesus é que nós vamos ficar mais parecidos com Ele, nós vamos ser mais santos, vamos agradar mais a Deus. A gente não pode viver de domingo em domingo. A gente não pode viver a nossa fé cristã em conta-gota, sabe? É cansativo isso. Muitas vezes a gente perceber que as pessoas, a gente vê as pessoas na igreja, a gente que já está militando com as pessoas na igreja há muito tempo, você vê pessoas que passam mês, passa 2 meses, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 1 ano e meio, passam 2, passam 5, passam 10 anos e você não vê a pessoa crescer e modificar. E aí eu não estou falando de estereótipo não, pelo amor de Deus, não entenda assim. Eu não estou falando que você precisa ter um estereótipo de crente, não é isso que eu estou dizendo. Mas são mudanças essenciais de caráter, de comportamento interno, mudanças da tua pessoa que te fazem mais parecido com Cristo. Como é que é isso? É você ser mais manso como o Senhor Jesus foi manso. É você ser mais humilde como o Senhor Jesus foi humilde. É você ser mais temperado como o Senhor Jesus foi temperado. É proximidade com Cristo, querido, que faz com que a gente seja mais parecido com Ele. Esse é um chamado contínuo para nós, para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual vai ser o grande trabalho da nossa vida pela eternidade? É nós sermos cada vez mais conformados a Cristo. E não pense que isso vai ser coisa fácil, não. Nem quando nós estivermos no céu. E isso só vem através do conhecimento de Deus. Isso é um trabalho para a eternidade inteira. Lembre-se que o Senhor é infinito, que Deus é infinito. Que o que você tem para conhecer de Deus é inesgotável. Eu falo na igreja de vez em quando que tem gente que pensa que o dia que nós chegarmos no céu, você de repente vai chegar no top. Agora eu sou o cara, cheguei no céu, sei tudo de Deus. Não sabe nada, querido. Nós não sabemos nada de Deus ainda, sabemos muito pouco. Há um tempo atrás eu tinha um culto na minha casa, tinha um senhor que frequentava esse culto, e ele era muito religioso na igreja dele, e eu convidei esse senhor para participar da reunião lá em casa, que a gente falei para ele, lá a gente estuda a Bíblia, vamos lá para a gente poder estudar a Bíblia junto, o senhor pode ir lá, ele é um senhor de idade. E aí ele pegou a Bíblia dele para mim, eu não tenho a Bíblia aqui, mas vamos dizer assim, ele pegou a Bíblia dele, ele falou assim, olha, ele chegou, no dia que ele chegou na minha casa, ele foi uma vez lá, e aí ele chegou, pegou a Bíblia dele, abriu um determinado ponto e falou assim, olha, daqui para trás eu já sei tudo. Pois eu leio esse troço tem mais de 40 anos, leio esse texto há mais de 40 anos e eu acho que eu não sei nada. Mas eu não falei para ele, obviamente ele podia ficar ofendido. Ele falou uma simplicidade, porque ele quis dizer que daqui para trás ele já tinha lido, ele já sabia tudo. E tem crente que age exatamente dessa maneira. Nossa, eu sou crente há 30 anos, eu já sei muita coisa. Ele não sabe nada. O dia que você chegar no céu, existe uma coisa que alguns teólogos do passado falam que é o conhecimento beatífico de Deus. Você vai ter, sim, um nível de conhecimento de Deus profundo, que vai ser transmitido, lembra, direto para você. Não vai ter mais intermediação de nada, meio físico. É óbvio que o Senhor Jesus vai revelar fisicamente para nós também assim. Mas vai haver instantaneamente no céu uma percepção da realidade de Deus, que Jonathan Edwards, um teólogo da passada, dizia que é isso, inclusive, que vai ajudar-nos a não pecar. É a percepção da santidade de Deus e da nossa fragilidade diante de Deus. Essa percepção imediata na mente que nós vamos ter o dia que nós chegarmos lá, que vai fazer com que nós não pequemos mais. Mas que vai mostrar para nós quão insignificantes nós somos diante de Deus. Muito bem. O Senhor Jesus nos chama diariamente para conhecermos um pouco mais dele, para nós sermos mais santos. Terceiro, existe o terceiro chamado dentro desse vinde a mim do Senhor Jesus, que diz que é o convite final para nós. Quando Jesus nos convida aí para estar com Ele para tudo sempre, no descanso eterno. Hoje existe um chamado para aqueles que são salvos em Cristo, para no momento em que eles morrerem, você vai estar com o Senhor nos céus.
E se você estiver vivo no dia que o Senhor Jesus voltar, você também vai ser chamado por Ele dos ares para estar com Ele nos céus, nas alturas. E esse chamado é um chamado, essa é uma perspectiva maravilhosa para nós. Preste bem atenção. Não é um chamado de qualquer um. O Deus Criador Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, aquele que é todo-poderoso, que criou tudo que existe. Um dia Ele vai chamar você para comparecer na presença dEle. Só que você pode comparecer na presença dEle em duas perspectivas. Uma, você pode comparecer na presença dEle como filho. Outra, você pode comparecer na presença dEle como inimigo. Porque preste bem atenção, a Bíblia fala claramente para nós, aqueles que não são filhos do Senhor, são inimigos do Senhor. Tem duas alternativas, ou você pode comparecer na presença do Criador como filho, ou comparecer como inimigo. E nós que já somos filhos, já somos salvos, somos alcançados pelo Evangelho, temos essa perspectiva gloriosa. E o próprio Senhor Jesus falou para nós que quando nós participamos da mesa, nós precisamos lembrar disso sempre. Toda vez que a gente vai à mesa, lembrar que o Senhor Jesus vai voltar. E essa perspectiva, esse é o nosso cenário de futuro. E nós que somos cristãos precisamos lembrar disso sempre. Sabe por quê? Porque é isso que faz com que que o nosso fardo fique mais leve. É você saber que por mais que a sua vida aqui seja sofrida, porque você ser crente não é garantia nenhuma de que você não vai passar maus bocados aqui, muito pelo contrário, se tem uma coisa garantida para nós que somos crentes, é sofrimento. Isso é certo. Não tem nenhuma garantia de que você vai ver aqui no Mar de Rosa. Isso aí é mentira. Se alguém te falou isso alguma vez na história da tua vida cristã, você se enganou, ou te enganaram. Porque o Senhor Jesus só prometeu uma coisa para nós: perseguição, sofrimento, tribulação. Sabe por quê? Porque isso aqui é a terra da nossa peregrinação. Esse aqui é o nosso vale de lágrimas. Nosso lar, nossa morada, nosso país mesmo, é lá com Ele. Agora pense que essa é uma perspectiva de um chamado maravilhoso. Para passar a eternidade com o Criador de tudo, com o Rei do Universo. Esse é o terceiro momento do chamado de Cristo para nós. Um pregador do passado, James Smith, ela falava sobre isso o seguinte: todos os cristãos verdadeiros conhecem a Cristo, não com um mero conhecimento teórico, que pode ser obtido através de livros, mas com o conhecimento que o Espírito Santo opera no coração. Nós conhecemos a Cristo na glória da sua pessoa, na perfeição da sua obra e nas riquezas da sua maravilhosa graça. Nós conhecemos a Cristo porque Ele se destaca diante de nós como o principal entre 10.000 e o completamente amável. E quanto mais o conhecemos, mais íntimos desejamos de nos tornar com Ele. Nós precisamos de Cristo a todo momento. Amém. E o Senhor Jesus nos convida a ir até Ele. Agora deixa eu falar uma coisa sobre a segunda parte do versículo, sobre a carga. Um outro pregador, comentarista da Bíblia, Adam Clarke, ele falava bem assim sobre a nossa carga. Ele diz o seguinte: a metáfora que fala que todos que estão cansados e sobrecarregados parece ter sido tirada de um homem que tem uma grande carga colocada sobre ele e que ele precisa levar a um certo lugar. Cada passo que ele dá reduz a sua força e torna a sua carga mais opressiva. No entanto, a carga precisa ser levada e ele trabalha, usa seus esforços máximos para alcançar o lugar onde deve ser estabelecido. Uma pessoa amável que passa e, vendo a expressão daquele homem, se oferece para aliviá-lo de sua carga, para que ele possa desfrutar de descanso. Os judeus haviam sido profundamente carregados com os rituais da religião. E nós muitas vezes estamos carregados por uma série de coisas. E nós estamos caminhando porque precisamos passar por aquele momento de carregar essa carga pesada. Mas aí o Senhor Jesus passa por nós e fala bem assim: vinde a mim, porque você está sobrecarregado. Deixa essa carga eu levo para você. Leve a minha carga, porque a minha carga ela é leve. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo como sendo o lugar onde a gente deposita a nossa carga. Não sei quantos de vocês já leram aquele livro Peregrino, e que tem um cristão, né? E o livro Peregrino ele tem uma história bastante bacana, eu sugiro, é uma leitura fantástica de um dos puritanos famosos chamado John Bunyan. Leia o Peregrino, mas você vai ver que Cristão, que é o personagem principal do livro Peregrino, ele passa por várias situações
E ele carrega um fardo pesado, enorme. Mas o cristão, na sua caminhada, ele vai passando, carregando aquele fardo até o dia em que ele chega na cruz. Quando ele chega na cruz, o fardo cai. Por que essa mensagem é a mensagem apropriada para a Páscoa? Porque a Páscoa nos remete à cruz de Cristo, ao que foi feito na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o lugar onde você vai e deixa o seu fardo pesado. J.C. Ryle, um pastor inglês do século XIX, ele disse bem o seguinte: amados irmãos, vejam que não recusem aquele que fala com você neste dia. Se uma carta lhe viesse do governante desse país, você não a desprezaria. Se você tivesse doente e o seu médico lhe chamasse para falar o resultado dos seus exames, você iria correndo. Se você estivesse em perigo e ouvisse um conselho do seu melhor e mais verdadeiro amigo, você ouviria. Por que então não atentar para o chamado de Cristo? Ele foi o único que morreu e ressuscitou. E por isso, ele pode cumprir o que te promete. Nós precisamos, ao refletir sobre o que Cristo fez na cruz, sempre pensar que ali é o lugar de você depositar todos os seus fardos. E é óbvio que a gente tem um fardo muito grande que nos é trazido pelo pecado, e quando nós vamos à cruz, nós ficamos livres desse fardo. Mas muitas vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente começa a juntar mais um monte de peso e começa a carregar. Você quer ver uma coisa que é triste para trazer fardo para as pessoas? A própria religião. Não falo religião no sentido de nós nos ligarmos a Deus, mas eu falo de religião institucional. Religião institucional é mestra para colocar fardo na vida das pessoas. E eu tenho assumido uma postura há alguns anos, e tem alguns irmãos que são lá da igreja que sabem disso, já falei inclusive para eles sobre isso. Eu sinceramente me incomoda demais hoje em dia colocar um fardo que eu não vejo na Bíblia sobre a igreja. Sabe por quê? Porque isso vai ser cobrado de mim. Vai ser cobrado de mim. No passado, muitos irmãos erraram por ignorância. A ignorância, ela é perdoável até certo ponto pelo Senhor. Agora, hoje, não cabe a nós. Obviamente, dentro da Escritura existe um padrão de vida para você que é cristão, é óbvio. O apóstolo João, nas suas cartas, deixa isso claríssimo. Você consegue identificar uma pessoa pela eleição ou não. Mas tem muito mais a ver com o caráter da pessoa do que com o estereótipo. Então, a igreja, ela não pode ser um lugar onde as pessoas elas têm mais fardo. Né? Regra para isso, regra para aquilo, regra para aquilo, regra para aquilo outro. Isso era tão sério desde o tempo da igreja primitiva que, quando os judeus quiseram colocar uma série de regras do judaísmo para dentro da igreja cristã, fizeram o primeiro grande concílio da igreja em Jerusalém, e ali eles resolveram algumas questões sobre isso. E você vai ver no texto de Paulo aos Gálatas que Pedro, por um tempo, quando foi conviver com os irmãos da Galácia, Pedro vivia com eles naturalmente. Eles eram gentios e vivia, porque Pedro já havia sonhado com isso. Que o Senhor estava santificando coisas que eram antigamente consideradas impuras. Você lê isso no livro de Atos. Mas aí, quando chegam alguns que a Bíblia fala em Gálatas, da parte de Tiago, alguns que eram da igreja de Jerusalém, Pedro volta a usar uma série de rituais judaicos. E esse foi um dos momentos onde houve uma... Paulo fala que ele falou duramente, o apóstolo Paulo diz que repreendeu Pedro duramente por ele ter feito isso. Trazer uma série de rituais que não eram condizentes mais com a realidade do povo de Deus. Por isso, nós temos sim que atender ao chamado do Senhor Jesus. Entendendo esses 3 momentos do chamado. O chamado para sermos salvos e ali nós deixarmos o fardo do pecado, a carga do pecado, aquilo que nos leva para longe de Deus. O segundo momento, para nós sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. O terceiro momento, para um dia estarmos com o Senhor nos céus. Mas nós precisamos, periodicamente, chegar ao Senhor Jesus e entregar o nosso fardo ali. Às vezes a nossa caminhada é tormentosa.
às vezes nós estamos sofrendo por diversas coisas. E quando a gente resolve servir ao Senhor, a gente sofre também, como eu já falei. Mas o chamado do Senhor Jesus para nós é diariamente, é diário. Se nós todo dia fôssemos à cruz de Cristo, ao Senhor Jesus, entregássemos o nosso fardo ali, Senhor, eu não estou conseguindo. O Senhor, Ele está aberto a todo dia tirar o peso que está sobre a nossa vida, sobre nós, muitas vezes sobre o nosso chamado ministerial, sobre o nosso chamado para servir na igreja, sobre o nosso chamado para trabalhar na rua, chamado para trabalhar lá onde nós estamos, nosso chamado na escola. Às vezes é difícil, é muito difícil. Mas o Senhor Jesus está chamando a gente hoje, de manhã, mais uma vez, para que nós possamos ir até Ele e ali apresentarmos o nosso fardo, para que Ele possa aliviar nossa carga. Queria convidar você a curvar sua cabeça, para que a gente possa orar por um momento. Antes de eu começar a orar, eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo e refletisse agora sobre qual é o fardo grande que você está carregando nos últimos dias. Pensa aí, quando você foi para o seu travesseiro a noite passada, o que foi que ficou fazendo você perder o sono? O que tem angustiado a sua alma? Será que são questões do teu trabalho, questões da tua família, questões na tua escola, questões referentes à Igreja de Cristo? O que tem angustiado, o que tem sido um fardo para você? Pensa bem, faz uma listinha aí. Você deve ter sua listinha, eu tenho a minha listinha. Você deve ter algumas coisas que estão angustiando a sua alma, preocupando o seu coração. Lista essas coisas aí. Agora você vai chegar e vai falar: Senhor Jesus, o Senhor viu minha lista mental. Qual foi? Mas o Senhor me chamou nessa manhã para ir à cruz mais uma vez, para ir ao Senhor mais uma vez. Eu quero deixar esse fardo, Senhor, porque Ele está me fazendo caminhar sobrecarregado. Senhor Jesus, nós estamos nessa manhã na Tua presença, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui. E muitas vezes a gente passa por esse texto e passa por ele inúmeras vezes. Muitas vezes a gente até esquece a preciosidade dessa mensagem, Senhor, que é uma convocação para nós. E o verbo aqui, ele está no imperativo. Ele é um verbo que é uma ordem para nós, para que nós possamos ir ao Senhor, para lhe deixar o nosso fardo, a nossa carga pesada. Porque o Senhor vai nos dar a sua carga, que é leve. Até mesmo porque o Senhor a leva conosco. Então, eu quero apresentar diante do Senhor todas as questões que foram postas pelos meus irmãos aqui, Senhor. Todas as pessoas que aqui estão, Senhor, colocaram diante do Senhor algumas questões. E só o Senhor pode ajudá-las de forma a elas se sentirem realmente aliviadas, Senhor. Isso eu peço que o Senhor possa atender a oração dos irmãos, que o Senhor possa ouvir o clamor, a oração dos irmãos aqui. E que o Senhor possa, nesse momento, aliviá-las, Senhor. E que elas possam participar da Tua mesa, Senhor, de uma maneira leve, Senhor. Sabendo que a nossa expectativa é grandiosa para o futuro, Senhor. Nossa vida não se limita a isso aqui. Esse é um momento talvez de dificuldade para nós, mas olharmos para o Senhor faz nos ter a mais preciosa expectativa, que é de um dia estar com o Senhor para sempre, Senhor. Por isso eu peço que nós possamos mais uma vez ser apropriados, Senhor, dessa palavra, de ir ao Senhor e deixar o nosso fardo, deixar a nossa carne, para que nós possamos caminhar erguidos, Senhor, ter forças para continuar caminhando. Amém. Nesse sentido eu oro a Ti e peço ao Senhor que possa abençoar-nos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.